terminei aqui o quarto, gente, ó, tudo limpinho, cama limpa, graças a Deus. Ó, chão limpinho. Eu ia colocar o tapete branco, gente, desisti. Aí coloquei esse daqui que é mais prático, porque tá ventando muito. Eu precisava, gente, limpar as janelas, mas hoje eu não vou fazer isso. Eu vou fazer outro dia aí da semana. Aí eu faço essa limpeza, tá, das janelas, porque hoje eu não tô muito afim de fazer. Eu vou tirar o tapete, botar lá pra trás, porque eu vou guardar, né, porque o branco tá limpo, o rosa já preciso dar uma lavadinha pra tirar a poeira. E é isso, gente, não tem muita novidade aqui. Quero sim trazer novidade pra vocês aqui do quarto, que eu tô devendo pra vocês, que é a cabeceira. Ainda preciso comprar as mesinhas também, gente, as mesinhas de cabeceira. Vamos ver se eu consigo aí, né, um ano que vem, mudar aqui algumas coisas que tá no meu coração, né, de fazer, que eu preciso fazer, né, porque as mesinhas já estão precisando ser trocadas, né. E vamos devagar, né, gente, vamos devagar, devagarzinho chega lá. Então é isso, gente. O ar aqui até já melhorou, né, porque parece que a gente entrava aqui no quarto, aliás, a casa inteira tá empoeirada, né, mas graças a Deus aqui já tá tudo limpinho. Rosas, voltando aqui no vídeo com vocês. Vocês viram que eu dei organizado aqui no quarto, né? Deu uma boa arrumada. Porque tava bem sujo, gente. Nossa, mas gente, é tanta poeira. Inclusive a casa toda, né, está assim. Então assim, eu vou fazendo devagar, porque a gente tem que limpar tudo, tudo mesmo. Então assim, eu peguei meu quarto. A cozinha, gente, já tá limpinha, porque a cozinha é onde eu faço almoço, né, as refeições. Então assim, a cozinha e a sala são os dois cômodos, né, que eu tô sempre ali, ó, batendo em cima, sabe? E também o banheiro. Então assim, mas o banheiro eu já preciso lavar. E a casa, gente, eu preciso fazer tirar tudo do lugar pra poder limpar, igual eu fiz aqui no quarto que vocês viram. Mas eu parei aqui, gente, um minutinho pra responder a minha amiga Clarice. Ela deixou um comentário lá tão fofinho, gente, tão lindo, falando assim, amiga, você precisa de um tempo pra você descansar um pouco, sabe? Pra você, tipo assim, gente, um tempo, né, pra mim, gente. Eu sou uma mãe atípica de 365 dias. Gente, eu sou casada, né? Mas eu não tenho uma rede de apoio, né? Onde, né, as pessoas falam assim, que tem ajuda. Gente, eu não tenho ajuda. A única ajuda que eu tenho aqui é do meu esposo, mas meu esposo trabalha. Alguém precisa trabalhar, alguém precisa trazer o pão de cada dia pra casa, né? Se ele ficar em casa, né? Como nós vamos nos alimentar, né? Não é verdade? Então, assim, eu praticamente fico o dia todo sozinha com as crianças. Dia de folga, gente, ele faz Uber, né? Eu já comentei com vocês. Ele trabalhava numa empresa boa, gente, numa empresa bem bacana, que pagava super bem, a gente tinha várias regalias, mas a empresa entrou num acordo que alguns funcionários que quisessem continuar na empresa teria que mudar para outra cidade, no caso, Rio Bonito, Magé, né, perto, Rio de Janeiro, né, perto do Rio de Janeiro, né. Aí ele preferiu, gente, ser mandado embora, né, e ele agora trabalha no escolar. A gente sabe, gente, que escolar, prefeitura, não paga bem e não temos... A gente não tem aquela regalia que a gente tem numa empresa, plano de saúde, a gente tinha plano de saúde, a gente tinha cesta básica, a gente tinha vale alimentação. Então, assim, a nossa vida, graças a Deus, era bem, assim, organizada, né? Graças a Deus, a gente não tinha aquele famoso, né, aperto, né, que a gente hoje nós temos, né? Mas graças a Deus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, não tem faltado nada. Tem honrado os compromissos, graças a Deus. Então, assim, gente, eu acho que eu atropelei no que eu ia dizer pra vocês. Aí ela falou que era... Ela falou assim, tira um tempinho. Gente, pra mim tirar esse tempinho, pra relaxar, pra sair, é muito difícil. É muito complicado, tá? Eu não tenho com quem deixar o Samuel. A minha sogra, ela fica, né, quando eu preciso. Mas eu não gosto de estar incomodando, tá pedindo, porque ela dá aula, gente, o dia inteiro. Então, assim, ela chega cansada, final de semana ela tem que fazer as coisas dela em casa. Então, assim, resolver as coisas dela também. Então, eu não gosto de incomodar. Eu já pedi pro pai dele, né, o pai de Samuel, que não é o meu esposo, pra ficar com ele. Mas, gente, não adiantou muito, ele não deu muito certo. A gente sabe que quando a gente se separa, gente, os filhos é da mãe, né? O genitor parece que esquece que tem aquele filho, né? Então, sou eu mesmo, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Então, assim, gente, eu não sei o que é lazer, eu não sei o que é sair, eu não sei o que é
tirar um tempo, eu e meu esposo, pra gente não almoçar, jantar, alguma coisa do tipo, né? Em vez de quando a minha sogra dá um vale night pra gente, mas hoje em dia nossas condições não está permitindo, né? Porque além dele pagar um carro, né, gente, que quando ele trabalhava na empresa, na Marbella, o salário dele era bom, tá? Então, assim, sobrava, assim, dinheiro pra gente fazer o que a gente quisesse. Hoje em dia já não sobra mais. Então, assim, a maioria do salário pega o valor do carro, né, que o carro é 2 e pouco. Eu já vi comentado com vocês. E é isso, gente. É lógico que tem dia de vontade de surtar, vontade de usar aquela palavra de sumir, né? Não é porque eu sou cristã que não dá vontade, mas é aí mesmo que a gente ora, a gente pede a Deus força, sabedoria para lidar com as situações, sabe? Há muito tempo perguntei para Deus, falando com Deus se eu merecia isso, por que isso aconteceu na minha vida, porque quem errou foi o pai, não fui eu. Então, assim, gente, não teve culpado, sabe? Não houve culpado. Deus não foi, eu digo assim, não foi Deus que quis assim, sabe? Mas Deus é o dono da vida. Mas eu acredito que nós próprios somos nossos. Como é que eu vou dizer, gente? Nós mesmos vamos colher o que a gente planta, né? Porque a criança em si, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele não tem nada a ver com o pecado, né? Ele não tem nada a ver com o pecado do humano, né? Não tem nada a ver com nossos erros. Mas Deus sabe todas as coisas. E assim, nessa época do Samuel, gente, eu não estava assim tão assim, firme na igreja também, né? Eu ia na igreja e tal, mas não tinha aquele compromisso de oração com o Senhor, sabe? Aquele compromisso com Deus mesmo. Aí depois que o Samuel nasceu, eu busquei mais o Senhor, aí eu pude compreender mais, viver mais, né? A promessa de Deus sobre a minha vida, porque a gente busca mais a Deus num momento difícil, no momento da dor. Porque ali a gente encontra, né, força, refrigério, né? Acalento, né, para as nossas dores. Então foi nessa época que eu me encontrei realmente com Deus. Então assim, minha amiga Clarice, infelizmente a gente tem que suportar o processo, né? Viver o processo. Eu realmente não tenho, gente, uma vida, sabe, social. Se eu contar pra vocês, gente, que esse ano eu não fui nenhuma vez no shopping, você acredita? Eu não fui no shopping, eu não vi um filme no cinema. Eu não fui pra praça tomar sorvete, essas coisas simples, né, que a gente faz com os filhos. A minha sogra que sai às vezes com as crianças, leva eles para passear, leva eles no McDonald's, é ela que leva para mim, né, para que nós possamos até mesmo, né, dar uma descansada, né? Se ela sai com as crianças, eu fico em casa, né, com o Samuel. Porque às vezes, gente, em lugares muito barulhentos, ele não fica, sabe, ele fica agoniado, eu fico agoniada, então assim, não dá muito certo. Então, assim, gente, a minha vida é aqui dentro de quatro paredes até a hora que o Senhor Jesus der um milagre, né? Porque é isso que eu espero, né? É isso que eu oro, é isso que eu faço todos os dias, Deus. Peço a Ele, antes de dormir, ou quando eu levanto, agradeço a Ele pelo fôlego de vida e falo, Senhor Jesus, preciso de um milagre, né? E peço a Ele também para me sustentar, né, gente, todos os dias, porque eu não posso fraquejar, né? Não posso cair. Eu tenho que estar sempre de pé, né? Porque tem alguém que precisa de mim, né? Então, tem dia que a única coisa que eu posso fazer, gente, para dar uma relaxada, é fechar os olhos. É fechar os olhos para as coisas, deixar as coisas, né, acontecer. Não é todo dia que eu limpo uma casa, todo dia que eu lavo o banheiro, mas todo dia eu faço uma comida, todo dia eu limpo a cozinha, porque a cozinha e a sala, né, fica... Tem dia que eu não arrumo minha cama, deixo a cama... É chato, mas às vezes eu dobro as cobertas, mas então eu amo ver assim a casa limpa, né? Como aqui tá hoje, né? Arrumei aqui, ficou tão bom, lá fora também tá tão lindo, gente, tudo arrumadinho. Igual eu falei pra vocês no vídeo anterior, gente, que às vezes eu tô sem energia, e eu acredito que seja por isso. Porque o Samuel vai fazer 18 anos, ele já é um homem, né? Então assim, eu dou banho, dou comida, troco fralda, ele é pesado, então assim, praticamente ele suga todas as minhas energias, sabe? Aí quando ele tá na escola, gente, eu tiro um momentinho assim pra tirar um sono, né? Que eu como eu acordo cedo. Aí nessas 2, 3 horas mais ou menos que ele tá na escola, eu dou uma descansadinha, eu não faço nada, né? Boto a perna pro alto pra quando ele chegar, as minhas energias estão renovadas, porque aí vem novamente, vem banho, comida, aquele ritual, né, gente? Então, assim, realmente não tenho, tá? Esse momento
de lazer, esse momento de refrescar a cabeça, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Se ele me deu é porque ele achou que eu aguento, né? Mas, assim, não sou forte o tempo todo. Tem dia que eu tô só o pó da rabiola, só Deus sabe como é que eu tô. Tem dias que eu choro, choro, choro e pergunto pra Deus o porquê disso tudo. Por que que ele me escolheu viver isso, sabe? E depois eu volto assim e agradeço a ele por ter me tornado um ser humano cada dia melhor, né? De olhar para as coisas e ver Deus em tudo, ver esperança. Porque eu ainda tenho esperança, gente. Eu ainda tenho esperança que Deus pode fazer um milagre, sabe? Eu creio nisso, que Deus pode fazer um milagre. Porque essa enfermidade para Deus não é nada, mas às vezes a gente precisa viver isso, né? Viver essa enfermidade, viver isso que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Então, enquanto isso, quando Deus não faz um milagre, eu tô vivendo, né? Tô vivendo e pedindo a Ele para Ele renovar nossas forças, né? E é isso, gente, tá? Desculpa aí o meu desabafo, né? Falar um pouquinho, que às vezes tem gente que não conhece, né? Tem gente que não sabe. Tem muita gente nova chegando, né? E é isso, gente. Às vezes eu fico um pouco sem graça de compartilhar com vocês aqui, porque a gente compartilha só, né? A casa, né? Compartilhando só coisa de casa, coisa de casa. E eu sou uma tentante aqui do YouTube. Graças a Deus, esse ano passado, né? Eu não consegui receber nada, né? Ano passado foi só trabalhar para monetizar o canal. E esse ano eu já recebi 2 vezes, então assim, tô feliz por ter recebido. E quem sabe ano que vem, né? Posso receber, se eu não receber 2, né? Ano que vem posso receber 4, 5. É Deus é quem sabe, né? Importante é a gente tá indo, né, gente? A gente tá indo e a gente vai conseguir. Tá bom, gente? Então é isso. Só pra esclarecer. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que tá lá fora, tá bom? Como prometido, pela manhã eu estava arrumando o quarto, né? Que eu compartilhei com vocês. Agora tá tardezinha. Eu só limpei o quarto hoje, gente. Aí fui pra cozinha fazer almoço, arrumar a cozinha, lavar a louça de novo, levar ela na escola. Só consegui, gente, gravar o quarto hoje. Como vocês podem ver, né, eu gravei aqui na intenção mesmo de mostrar para vocês, né, como anda aqui a reforma. A gente tá indo, tá? Eu já pintei ali um bom pedaço, mas eu estou fazendo, gente, na parte da tarde, porque de manhã não dá, né, é curto, e também à tarde, às vezes tem cliente, então assim, não dá pra pegar aqui na pintura e depois parar, eu toda suja, né? Porque, gente, eu me sujo toda. E para atender, né? Então, assim, às vezes, até a pessoa que não tá marcada, gente, eu atendo, né? Porque a gente não pode dispensar, tá bom? E assim, gente, ó, como tá ficando, gente, coloquei umas plantinhas ali. O chão, vocês podem ver, tá bem sujo. Então, assim, gente, eu tô pegando mais a noitinha. E também, assim, aqui choveu, né? Deu chuva, choveu. Hoje de manhã vocês viram como é que tava? Começou aqui o tempo fechar, pingou até. E agora, depois o sol saiu, mas assim, tá ventando muito, gente, muito mesmo, muito vento. Então eu falei assim, como prometi, foi mostrar para as meninas como é que anda lá a nossa futura área gourmet, gente. Tá ficando bem bonita, ó, bem bacana mesmo. Só assim, ó, já pintadinha, gente, já deu uma outra cara. Já mudou completamente, nem parece ser aquela mesma área, né? Toda bagunçada que estava. Ainda tem algumas coisas ainda pra tirar, ainda tô tirando, sabe? Assim, tô indo devagar, tô indo no meu tempo. Como eu falei com vocês aí antes, a minha vida, gente, é uma correria. Hoje o Samuel não foi pra escola, então assim, já dei banho nele, já cuidei dele, né? Agora aqui são 4 horas da tarde. Aí já dei banho nele, então eu vim aqui mostrar pra vocês, porque daqui a pouco, aliás, a Ana Clara já saiu, né? Ela vai sair 4h10 agora mais ou menos. Então antes que escureça mais um pouquinho, eu não consiga mostrar pra vocês, então eu já vim logo mostrar pra vocês aqui como que tá, né, a nossa área. Eu vou...
vim aqui mostrar pra vocês logo como que tá, né? Tá com o celular aqui. Tá o celular, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Logo aqui. E explicar pra vocês também, né, o que foi feito aqui, tá bom? Meninas, vocês podem ver como tá ventando, né? Ó, como que tá a nossa área, né? O teto, gente, continua a mesma coisa, mas aí nós vamos mexer no teto. Agora em dezembro, né, a gente vai passar uma massa no teto, mas assim, aquela massa com rolo. Só que não vai ser essa massa de textura não, vai ser aquela massa normal mesmo com rolo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer assim com rolo, tá? Não vou garantir isso pra vocês, porque a gente fala uma coisa, daqui a pouco as coisas mudam. A minha luminária ficou balançando, gente, porque tá ventando muito mesmo aqui, ó. Por isso que eu queria prender ela de um jeito que ela não balançasse, mas vai ser impossível, gente. Impossível. Então, gente, olha como é que tá aqui. Ficou bem bonito mesmo, a cor bem clarinha. Essa cor, gente, foi uma mistura de vermelho com marrom, tá? Na tinta branca. Aí ela deu essa tonalidade aí, que eu tirei, gente, lá da internet. Depois eu deixo aqui embaixo pra vocês o nome da cor e o vídeo que eu vi a menina explicando, sabe? Mas aí, gente, a quantidade de gotas aí fica difícil eu dizer pra vocês. Por quê, gente? Eu usei aquele galão grande. Então, assim, eu fui colocando e fui experimentando na folha a cor que, né, o tom, né, que eu queria, porque tem mais escuro, né, mais claro, sabe? Então, assim, eu queria uma cor que não ficasse tão escura e nem tão clarinha. As colunas, meu esposo preferiu assim e falou assim, coloca branquinho, porque eu tinha pintado, gente, as colunas. Eu pensei assim, eu queria colocar as colunas um marrom mais escuro, para combinar com a parede marrom do fundo. Só que branco também combina, só que branco, gente, suja muito. Ele falou assim, pinta de branco, vai ficar bonito. Então, aí eu deixei branquinha, gente. E fiz também essa parede aqui, ó. Essa parede aqui também fiz, ó. Aí só ficou essas aqui, gente, pra fazer, porque foi o que eu falei. Como tava chovendo, então eu não consegui passar massa nessas paredes. Vou ver se eu consigo passar massa hoje, mais tarde, à noitinha. Ó, na hora que eu tava limpando o quarto, ó, tirei o ventilador pra limpar. Deixei ali, nem limpei ainda, mas mais tarde eu limpo. Então, ó, tá ficando assim. Ali tem a bagunça, que depois, ó, tá vendo a massa? Foi até ali, depois eu vou pra lá. Primeiro, gente, eu vou fazer aqui a frente, tá? Depois eu vou fazer lá. Mas aquele muro ali, ó, eu vou fazer, tá? Só vai ficar 2 muros. Essa parte aqui que aparece, eu vou fazer ainda, tá? Mas eu quero terminar essa daqui. Essa aqui eu já terminei. Essa aqui eu já terminei. Olha, só falta pintar lá em cima, que eu já passei a massa. A massa foi até ali. Passei massa, que eu disse que não ia passar, mas acabei passando, porque as colunas estavam bem esquisitas. Aí agora aqui, ó, falta passar a massa aqui e pintar. E aqui também falta essa coluna também, que eu não consegui finalizar. Mas, né, eu consegui fazer bastante coisinha. Bastante coisa mesmo. Essa parte aqui eu fiz ontem. Aí eu já coloquei os cascalhos, né, pra vir já o cimento. Pintei ele também, coloquei meu coqueiro ali, já coloquei minhas plantinhas que vocês viram, né. Achei que ficou bom colocar as plantinhas pra cá, pelo menos assim eu não pego tanto sol. Olha, gente, isso aqui é um fico, gente, ó. Olha o tamanho. Ele era grandão, aí foi perdendo a folha, aí ficou só lá em cima. Aí eu coloquei ele ali. Seria bom os vasos todos iguais, né? Branquinho ou vasos pretos, não sei. A gente vai aos poucos, né? Aí aqui, ó, tá a nossa bicicleta. E aqui, ó, tá um pouquinho de sujeira que eu fui tirando, né? Aí esse cantinho aqui, agora a gente precisa arrumar. Como eu falei, eu estava arrumando aqui ontem à noite. Aí quando foi mais 8 e pouco eu parei, fui tomar banho, cuidar das crianças, da janta, né? Aí como agora tá ventando muito, eu não consigo, aí eu varro, gente, o vento leva tudo de volta. Aí eu fui
eu parei. Mas tá assim, gente, ó. Tá bonito, né? Então é isso, gente. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá indo, tá? Tá evoluindo, tá indo devagar, mas tá indo. E também, gente, sobre a questão ali daquele pedacinho de muro ali. Meu esposo falou, gente, que quando tava fazendo, ele... Não sei se foi o rapaz, não sei, falou assim que se fechasse muito, aqui ia ficar muito abafado, sabe? Mas aí também tem a questão, ó. Isso aqui, ó, tá em cima do muro. Esse negócio aqui tá em cima do muro. Então, não ia dar muito certo, sabe? Levantar mais o tijolo. Porque quando chegar ali, a gente não ia conseguir colocar o tijolo, sabe? Então é isso, gente. E foi o que deu pra gente fazer até aqui, né? Até que o Senhor nos ajudou, né? Graças a Deus. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tá ficando bom, né? E vocês têm alguma ideia aí pra me dar, pra me ajudar aí? O que vocês acharam da cor, da coluna? Tá, gente? Ó, mais de longinho pra vocês, ó, pra vocês verem, ó, como vai ficar bom, ó. Muito bom. E aqui, gente, venta bastante, sabe? Muito vento. Vocês estão vendo aí pelas as folhagens, né? Venta muito, gente. Então hoje tá ventando mais do que os outros dias.